PF pediu suspeição do Toffoli, falou que existem mensagens envolvendo pedido de valores, né? De dinheiro. E, bom, o pessoal tá cobrando muito Flávio Bolsonaro, né? Porque o único presidenciável que fala sobre o caso é o Renan Santos. Os outros presidenciáveis se calaram a respeito do assunto. E Flávio, eu estava até vendo que ele acabou de fazer 2 horas de entrevista na Jovem Pan no Pânico. Eu vi. Não citou o Flávio, assim, o assunto do momento. Não, eu vi ele falando. Ele falou? Rapidamente. Eu vou explicar o que ele falou. Nossa, eu procurei aqui na transcrição e não achei. Aqui, ó, o lance é o seguinte, perguntaram pra ele, Junito, eu vi um pequeno trecho que fala assim, esse lance aí do INSS, Banco Master e tal, aí ele deu uma resposta assim, não, tem CPI, eu assino a CPI, assino o pedido de impeachment, não tem problema disso. E aí ele começou a falar do PT, aí ele jogou, e o Lula, tal, e o Lula. Por quê, né, pessoal? Porque a gente tem que lembrar que o Dias Toffoli ele deu uma decisão muito favorável ao Flávio Bolsonaro, certo? Pega essa notícia aí que é antiga. Dias Toffoli suspende a investigação do COAF do Flávio Bolsonaro. Rolou isso daí, tá? Em 2021. Então, você não vai ver ele fazendo lá grandes discursos, convocar manifestação, etc. Isso sobra pra nós, não é mesmo? Sobra pra nós, Junito. Eu achei essa notícia aqui, na verdade, ó. Então vamos ver isso aí. Vamos ver essa notícia aqui? Ok, serve essa. Em torno de Flávio prega moderação no caso Toffoli. Auxiliares do senador avaliam que o momento é de reorganizar e não de incendiar os poderes. Note, né, que a briga contra o Supremo Tribunal Federal é uma briga da direita como um todo, mas a gente pode colocar que o bolsonarismo no geral, né, sobretudo os apoiadores do Bolsonaro, não os representantes do bolsonarismo, né, os parlamentares eleitos, os grandes influenciadores, eles não batem tanto de frente com o Supremo Tribunal Federal, mas os apoiadores do Bolsonaro, eles batem, né. E aí, tá. O público do bolsonarismo, da direita bolsonarista, querendo brigar com o Supremo Tribunal Federal. Tá a direita não bolsonarista querendo brigar com o Supremo Tribunal Federal. Tá um pedaço gigantesco do PT querendo brigar com o Dias Toffoli, especificamente. Tá um pedaço gigantesco do próprio Supremo Tribunal Federal querendo afastar o Dias Toffoli do caso. A gente vai falar isso, eu espero que mais pra frente. Só tem uma pessoa que não quer brigar com o Dias Toffoli nessa história, ô Junito. Quem que é? O candidato que é o representante do bolsonarismo nessa eleição é inacreditável. Ô Guto, eu escuto falar muitas coisas. Diga para mim. Escuto falar pros corredores, aquele bafafá, né? Em algumas rodas. Em rodas, por aí. A parada é o seguinte, o que tá rolando? Tá rolando um conflito, tá? Que já vem de alguns anos de Dias Toffoli com o PT, tá? Tá rolando o Dias Toffoli contra o PT. Por quê? Importante a gente lembrar o histórico. O Dias Toffoli é um petista histórico. Petista histórico. Trabalhou, inclusive, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Né? Depois trabalhou lá com o Zé Dirceu, depois foi da Casa Civil, depois foi AGU. Tudo isso no governo Lula. Foi indicado, portanto, pro STF, mesmo ele tendo reprovado 2 vezes em concurso para juiz. Virou ministro da Suprema Corte. Porém, na época de prisão do Lula, o Dias Toffoli deu algumas decisões que o Lula é vingativo, não é mesmo? Sim. Olha o que ele fala do Moro. O Moro, não sei o que lá. Fala um monte de merda. É isso que ele fala do Moro? Ele fala isso. Pô, ele fala agressivo que tá Quanta vingança do Lula. Ele fala, tem que se vingar. Tem uma entrevista dele lá que ele fala de vingança e tal. Ele quer foder o Moro, né? Ele quer foder o Moro, exatamente. É isso que ele fala. Agressivo. Aí ficou agressivo, né? Aí, qual que é o lance? Porque ele deu várias decisões naquela época, o Toffoli, por exemplo, que o Lula ele não podia ir lá na questão do enterro do neto dele, né? Parece que teve uma outra decisão naquele momento e todas as outras ele também votou, né, pra condenar o Lula naquele momento também, né? Apesar do STF ter voltado atrás depois. Então, essas decisões, o Lula não engole, né? E agora, o Lula com poder na mão, vendo um caso aí que o Toffoli, cara, tá devendo explicações demais, a galera tá indo pra cima dele. Então, assim, o Lula meio que liberou ali a PF, é o que me parece, né, pra jambrolhar o Dias Toffoli. E é isso que tá rolando, entendeu? Ele tá meio numa posição ali que a Polícia Federal
tomou medidas bastante duras. Agora, Renato, vamos ser sinceros. Por isso que vocês, que são militantes do MBL ou adeptos do Movimento Brasil Livre, vocês têm que sentir cada vez mais orgulho da posição que vocês estão. Dá uma olhada. Coloca o título da matéria de novo, Junito. Sobe aí o título. Flávio Bolsonaro, em torno de Flávio Bolsonaro, em torno. Né? Eu gosto desses jargões que a imprensa usa. Né? Em torno de Flávio Bolsonaro, prega moderação no caso Toffoli. Ou seja, o Dias Toffoli vai lá, viaja com um advogado do Banco Master e depois se torna o relator do caso Banco Master. Tem que ter moderação para pedir o afastamento do Dias Toffoli do caso que vai julgar o Banco Master. Depois sai informação de que familiares do Dias Toffoli tinham ali um contrato ali no resort Taiaiá, que o entorno do Daniel Vorcaro tinha comprado ali um pedaço. Né? E o Dias Toffoli, né, com esses familiares fazendo negócio, com familiares do entorno do Daniel Vorcaro, continuando como relator do caso Banco Master. Agora, o próprio Dias Toffoli, né, sabendo que evidentemente as investigações iriam chegar nele, assume que recebeu dinheiro, né, de um grupo, né, a tal Marit, que é Marília DT, né, Dias Toffoli, de um grupo, de um fundo ligado à teia de empresas do Daniel Vorcaro. E ele continua como relator do caso Banco Master. E o entorno do Flávio Bolsonaro diz que a gente tem que ter moderação para pedir o afastamento do Dias Toffoli do mesmo caso. Ontem, a Polícia Federal, né, com o celular do Daniel Vorcaro em mão, recebeu as informações e documentos de que tinha menções ao Dias Toffoli e apagamentos ao Dias Toffoli no celular do Daniel Vorcaro. Mas a gente tem que continuar tendo moderação no caso do Dias Toffoli. Assim, é ridícula essa posição. É ridícula. Hoje nós temos, como o Renato está dizendo, até petistas querendo fritar o Dias Toffoli, né? Com medo que essa investigação, evidentemente, chegue no PT, que já saiu a informação de que o Lula encontrou várias vezes o Daniel Vorcaro fora da agenda, já saiu a informação de que o líder do PT no Senado, o senador Jacques Wagner, indicou ali o Guido Mantega para trabalhar no Banco Master, já saiu a informação que tem até ministros do Supremo Tribunal Federal incomodados com a insistência do Dias Toffoli em continuar à frente do caso Banco Master, seu relator do caso Banco Master. Ou seja, o STF tá puto com o Dias Toffoli, o PT tá puto com o Dias Toffoli, o Brasil inteiro tá puto com o Dias Toffoli, mas o entorno do Flávio Bolsonaro diz que com todas essas evidências a gente não pode pedir nem o afastamento dele da relatoria do caso Master. Não é que a gente tá mandando prender o Dias Toffoli, é isso as investigações vão dizer. Agora, a gente não pode pedir nem o afastamento do Dias Toffoli, de ser relator de um caso que ele mesmo já está confessando que recebeu dinheiro ali, apesar da teia gigantesca que vai chegar até o Vorcaro. Ou seja, é ridícula essa posição do Flávio Bolsonaro. Parece que a gente foi citado, viu? Fomos? Vamos dar uma olhada? Fomos mesmo? Master nesse momento e adotar uma postura mais agressiva contra o ministro Dias Toffoli. No momento em que a oposição, inclusive deputados do próprio PL, fazem uma nova investida no Congresso Nacional para tentar tirar o ministro da relatoria. Dizem ainda que Flávio Bolsonaro vai defender, obviamente, que a investigação deve continuar, vai defender a transparência, pode até criticar o ministro Dias Toffoli, mas num tom muito diferente daquele que já foi adotado em outros momentos. Eles avaliam, esses aliados de Flávio Bolsonaro e o entorno dele, que essas revelações feitas hoje, dessas comunicações entre Dias Toffoli e Vorcaro, criam aí um ambiente de barril de pólvora para o Centrão no Congresso Nacional, mas não atingem o PL e não atingem o bolsonarismo nem direta nem indiretamente. Eles classificam o caso como extremamente grave e dizem que esse é um caminho sem volta para Dias Toffoli, que não há a menor condição dele continuar como relator do caso ou mesmo no STF. Mas Flávio Bolsonaro vai adotar, segundo essas fontes, uma postura de um pouco mais de cautela. E por que isso? Porque eles dizem que o Flávio de hoje é muito diferente do Flávio de ontem, de antes dele ser pré-candidato à presidência da República. Ele hoje não está mais apenas no papel do filho de Jair Bolsonaro, que pela narrativa bolsonarista foi e continua sendo perseguido pelo STF e está preso injustamente por conta do tribunal. Ele diz que agora, na posição de presidenciável e ainda mais nesse figurino moderado do Bolsonaro que tomou vacina, foi enganado. Tem dessas. Mas põe a notícia que eu te mandei aí. Não, mas essa notícia aqui cita a gente, tá? Ah, é? Olha aqui. Então vamos ver. Leia aqui, ó. É o que ele tá comentando ali na CNN. Cadê? Aí não tem nada nosso. Opa, ali, ó. Hoje quem vocaliza as críticas mais contundentes ao tribunal, a Toffoli e ao caso Master, é o MBL, Movimento Brasil Livre, seu braço partidário, a missão. Porra, isso é um reconhecimento... Bom, eu achei porque, na verdade,
Até cego vê, né? Como diria um amigo meu, são fatos! São fatos, entendeu? Não tem como... É a verdade. É a verdade. Até cego vê, Renatão. Inclusive, hoje eu falei com uma jornalista da Folha, vai ser publicada uma outra matéria aí sobre Daniel Vorcaro. Aparentemente vão citar as farras dele, né? É. Algumas atividades aí. Que Era ele... bem do Sapeca? que ele... parece que ele gosta, né? Vai ter Só mais... pensa naquilo? Ou seja, o que tá rolando, Gutão? Cara, a imprensa... Cara, qualquer pessoa que tiver séria no Brasil tá vendo que quem tá falando do caso Master de maneira exaustiva há meses, dando os caminhos das pedras, quem foi lá no Resort Itaiaia, quem pegou todas as escrituras de venda dos terrenos ao lado do Itaiaia, do próprio Itaiaia, da onde fica a empresa, né, que o Toffoli é sócio da Marriott, que detinha um resort de luxo, né, e que a esposa dele, a cunhada dele disse que, pô, imagina, aqui, tipo, nesse fundo de quintal aqui que eu moro, aqui que é a dona do... Fica a empresa que é dona do resort? Grande não, moça. imagina. Grande cidadã. Você tá louco? Meu marido é um pé rapado. Né? A gente foi lá fazer esse trabalho. Então, tá nítido pra todo mundo o que a gente tá fazendo, né? Tem alguns bolsonaristas querendo dar uma surfada na onda, né? Fala um pouquinho a colar ali, mas a liderança, Junito, eu peço que você coloque a matéria que eu te mandei. Você me mandou? Eu te mandei uma matéria aí que vocês vão entender o porquê, Guto. O porquê a liderança bolsonarista... Isso. E porque o pré-candidato Renan Santos é o único que está falando como se deve falar do caso Master. Por quê? Por causa disso aqui, ó. 2019, meus amigos. Eu não tenho memória curta. Toffoli, 2019. Toffoli suspende inquérito com dados do COAF a pedido da defesa de Flávio Bolsonaro. O presidente do STF estendeu a decisão de todas as investigações embasadas em informações compartilhadas pelo COAF e pelo fisco, sem autorização judicial. Decisão vale até 21 de novembro. Ou seja, o Dias Toffoli teve várias e isso daí ocorreu depois daquela foto do Bolsonaro sendo recebido pelo Toffoli. Como quem diz, ô meu grande amigo, vem cá, vamos ter um converscote aqui e discutir... É isso. Você lembra que o Toffoli falou? Quem acha que o Bolsonaro não foi discutir o caso do filho dele com o Toffoli, acha que o Augusto de Arruda Botelho e o Toffoli foram só falando sobre se o Vitor Roque tinha que jogar mais na ponta ou mais centralizado. No aviãozinho, no jatinho, junto com o Aldo Rebelo, inclusive, né? Acho que o ministro Aldo devia dizer, né? As conversas republicanas que ele ouviu lá, né? Sim. Agora, acredita nisso, acredita em qualquer coisa, o Augusto Zacarias. Agora, Renatão, eu tenho alguns defeitos, tá? Não são tantos, mas eu tenho alguns defeitos. Tem gente que não gostou da minha camisa aí, disseram que eu tô pelado aí. Eu tô de camisa preta e o fundo é preto. É fogo. Tem gente que não gostou da minha camisa, eu vi. Tem gente que não gostou do meu corte de cabelo, falaram que é um defeito aí. Agora, memória curta eu não tenho. Isso é verdade. Tá? Não tenho memória curta. E eu vou lembrar, em 2019, no auge das críticas do MBL ao bolsonarismo, quando a gente falava, o grande acordo que está sendo feito entre o Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal envolve, sobretudo, Dias Toffoli. Né? Aquele famoso abraço citado pelo Renato, do Dias Toffoli, né? Que daquela famosa reunião que a Thaís Oyama narra muito bem essa reunião no livro Tormenta. É um livro curtinho, dá pra ler num fim de semana. Peço que leiam. Bom livro. Bom livro, bom livro. E ela narra essa reunião e o grande acordo que vai ter com o Bolsonaro, com o Centrão, que o Bolsonaro estava ali perdendo a governabilidade no Congresso, com essa questão do Supremo Tribunal Federal indo para cima do Flávio Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro perdendo o apoio no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe como essa história termina, ainda mais com o vice, o Mourão, todo sapeca naquele momento, absolutamente sapeca para cima do Bolsonaro. E o Toffoli vai ser o cara que, como você mostrou, vai arquivar, né, algumas investigações do Flávio Bolsonaro e vai participar da famosa indicação de Cássio Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal. Muita gente sabe em Brasília, foi narrado por vários jornalistas, inclusive pela Thaís Oyama, que dessa conversa de Jair Bolsonaro fora da agenda, que felizmente teve essa foto que flagrou o encontro com o Dias Toffoli, saiu a indicação de Cássio Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não seria Flávio Bolsonaro privilegiado por todo esse acordão
que iria partir para cima do Dias Toffoli logo agora. Justamente nesse momento onde o PT tá indo para cima do Toffoli, boa parte do STF tá indo para cima do Toffoli, e o Toffoli tá ficando sozinho, querendo atirar, evidentemente, em outros ministros do Supremo, talvez no PT. Se o Flávio Bolsonaro vai para cima do Toffoli, quem diria que o Toffoli não iria para cima do Flávio Bolsonaro de volta, né? Ou seja, esse é o problema de ter rabo preso, né? Aí a gente tem um candidato, a gente não, né? O bolsonarismo tem um candidato à presidência da República, com boa parte do público bolsonarista querendo ir para cima do STF, e o Flávio Bolsonaro não pode falar do Toffoli, não pode falar do Gilmar Mendes, né? Até naquelas conversas vazadas que o Eduardo xinga o Jair, o próprio Jair fala, do Gilmar, não vou falar do Gilmar. Pô. Então não pode falar do Toffoli, não pode falar do Gilmar, não pode falar do Cássio Nunes Marques, não pode falar qualquer outro ministro indicado, não pode falar do André Mendonça, pode falar de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Bolsonaro, não pode falar do Xandão, né? Foi o Flávio Bolsonaro que enterrou a CPI da Lava Toga, ou seja, não pode falar do Supremo Tribunal Federal. Então eu até discordo do Pedro Venceslau, que eu até gosto de algumas análises, quando ele fala que o Flávio Bolsonaro candidato é diferente do Flávio Bolsonaro senador bolsonarista. Não, não é. A história política do Flávio Bolsonaro é tentar blindar ministros do Supremo Tribunal Federal, porque outrora esses mesmos ministros do Supremo Tribunal Federal blindaram Flávio Bolsonaro. A gente não pode se esquecer disso. Né? Então é o mesmo Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, ele é o quê? Um cara que blinda ministros do STF, porque tem rabo preso. É muito simples. Ó, o André Manza falou que a culpa é da tia Leila, né? Que foi pivô desses encontros e o jogo do Palmeiras. Se puder banir esse cara do chat, porque ele tá denegrindo a presidente Leila. Inclusive o debate se Vitor Roque tem que ficar na ponta ou no centro é um grande debate. É um bom debate, né? É porque eles foram na viagem, inclusive, discutindo isso, né? Tipo, o Barcelona não tem resposta pra isso. Agora que você me lembrou disso, antes de colocar a matéria aí... Vitor Roque? Não, do que eles foram discutindo, porque o Augusto de Arruda Botelho, Augusto Zacarias, é um cara que... Em 2022, você deve se lembrar muito bem, eu vou contar esse pequeno caos aqui. Em 2022, a gente estava na Avenida Paulista, quando o nosso querido Pedro Arthur foi gravar um vídeo com o Boulos, né? Foi falar de Cuba, democracia, Venezuela, sei lá o quê. Tomou um esculacho, apanhou pra caramba, vocês devem lembrar dessas imagens, e ele era menor de idade. A partir disso, a polícia chegou e foi pra prender quem tinha agredido ele, quem mandou agredir, no caso o Boulos, que responde processo até hoje por isso. Tá? A partir disso, a polícia foi para encaminhar o Boulos à delegacia. Eis que, enquanto a polícia estava fazendo o seu trabalho, afinal era uma agressão ao menor de idade, chega Augusto de Arruda Botelho, então candidato pelo PSB. E chega como advogado dizendo que o Boulos não ia, que não ia coisa nenhuma, que talvez ele iria no carro dele. No final das contas ele não foi. E nesse momento que ele chega, o Augusto de Arruda Botelho, eu gravo um vídeo, né, que eu falo assim... chamando ele de advogado da Odebrecht, que ele era advogado da Odebrecht, tal, participou ali de todas as questões de livrar todo mundo da Odebrecht, Marcelo Odebrecht e tal. Falei, Augusto, não tem nenhum bilionário aqui pra você defender. Não tem nenhum bilionário pra você defender. Ele, eu advogo pra pobre. Eu falei, você não é advogado da Odebrecht? Eu advogo pra pobre. Você conhece minha história? Eu falei, eu só perguntei se você advoga pra Odebrecht, né? Final das contas, somente por eu perguntar se ele era advogado da Odebrecht, ele gravou um vídeo depois. Na primeira ele me xingou de babaca, isso eu andando. Sentiu? E gravou um vídeo depois dizendo o seguinte, que ia me processar criminalmente. Criminalmente, falou, vou ter processo criminal. Estou aguardando até hoje este processo criminal, então esse corte aqui é até para lembrar, tá? O Augusto de Arruda Botelho, o teu processo ainda não chegou, você é um fala barato. Você é um duas conversas. O papo dele faz curva? Seu papo faz curva, até agora não chegou o teu processo. Não tenho medo de você. Ele foi secretário nacional de justiça quando o Flávio Dino era ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Pra você ver como todo mundo ali é muito amigo, né? Então não tenho medo de você, não importa a sua posição. Você pode viajar em jatinho com o ministro de STF, com quem quer que seja. Não tenho medo de você, tanto é que até agora o seu processo não chegou. Então, vê se toma coragem aí, porque você tá sumido, né? Desde esse voo, olha, eu sou palmeirense, então. No dia da final da Libertadores, eu estava no congresso do MBL, graças a Deus, né? Que senão ia estar assistindo o jogo e ia estar puto da vida. Mas você fica ali um tempinho sem falar de futebol. Agora, o Augusto de Arruda Botelho, ele sumiu.
Não precisava disso. Não precisava de tanto, É só cara. futebol, Eu entendo, Augusto. é só futebol, Augusto. Alguma coisa parece que aconteceu, que ele sumiu das redes sociais, sumiu de tudo, não aparece mais, né? Talvez a derrota do Palmeiras, então, causou pelo menos uma coisa boa, né? Que foi o Augusto sumir, né? Mas, obviamente, não foi por isso, né? Foi porque ele está absolutamente envolvido. Ele era o cara que criticava o Deltan conversar com o Moro, e ele viajava com o cara do Banco Master, né, com o ministro que estava envolvido no caso Master, relator do caso, sendo ele advogado de um dos principais diretores do Master. Então é uma pouca vergonha, meu caro Augusto Zacarias. Põe aí essa notícia aí que o Junito já tá louco pra colocar. Antes desse react aí que o Junito tá assim, ávido por colocar, um cara ali falou pra eu não usar o termo denegrir, que é um termo racista. Só esclarecendo, denegrir não é um termo racista. Ele vem do latim denigrare, que significa tornar algo escuro. Então não tem a ver com tom de pele, com raça, tem nada a ver. É só tornar algo escuro, é denigrare, e aí vem o termo denegrir. Ou seja, podem usar o termo denegrir, que vocês não serão cancelados. No nosso público tem esse tipo de patrulha? Pelo amor de Deus. Junito. Já que você pensou um comentário do chat, eu quero pensar outro. Opa. O cara falou, o Renato tá emagrecendo só nas canetas. Se pedir pra silenciar esse cara, porque isso é mentira. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Todo meu emagrecimento é fruto de muito treino, dieta, concentração e foco. Não tem a canetinha, a saída fácil. Mas você Não tá tem. usando a canetinha? Não tô. Não Não tá. estou. Inclusive eu vou revelar em breve aqui, vou falar, ó, eu fiz isso. E o Mas não tem Console nada de Gamer? medicamento, porra nenhuma. Renato. Isso é coisa de fraco. Renato de Souza. Põe aí o react aí, meu amigo. Isso aqui, eu nem sei porque, eu só deixei aqui porque era o assunto do livro da Oyama, né? Não, mas põe aí, que eu põe também aí. eu li, e sim, ela conta, né, como é que foi. O Toffoli, inclusive, disse em entrevista, sumiu essa entrevista, tá? Não tá mais no ar essa entrevista. Aquela entrevista que o Toffoli disse que salvou o governo Bolsonaro do impeachment naquele 2019. Pois é, todo mundo lembra. A gente alertou aqui na época, né, que estava acontecendo um grande acordo nacional que envolvia Dias Toffoli, que envolvia um pedaço gigantesco do Centrão, do Bolsonaro, entregar o governo para o Centrão administrar, sobretudo Ciro Nogueira, que o elo, a ponte do Bolsonaro naquela época com o STF era com o Gilmar Mendes e com o Dias Toffoli. A gente soube de tudo isso. Vocês estão, assim, carecas de saber dessa história. O ponto é, não será agora, em 2026, que o Flávio Bolsonaro, que foi o principal beneficiado por esse acordão, vai brigar com o elo do bolsonarismo com esse acordão que foi o Dias Toffoli. Então isso não vai acontecer. Quem acha que isso vai acontecer, esqueça. Da mesma maneira que não vai ter briga do Flávio Bolsonaro ou do bolsonarismo com o Gilmar Mendes. Por mais que o público bolsonarismo queira, quem vai brigar com esse pessoal vai ser a gente. Porque a gente não tem rabo preso com o Dias Toffoli, com o Alexandre de Moraes, com ninguém. Com ninguém. É muito simples. Então, assim, essa matéria de quando aí, ô Júnior da galera? 2019. O Toffoli se reuniu com autoridades contra movimento para afastar Bolsonaro. Cara, o Toffoli era bem governista, né? Nesse momento aí. E era? O Toffoli colocou. É verdade. Colocou a. É o que um deputado. O Kim conta esse caos, né? Que ele perguntou pra um deputado lá do MDB, que foi base de todo mundo, falou: pô, mas você ficar mudando de lado aí, pô, não tem problema? Ele falou: eu mudando de lado? Eu tô sempre no governo. Quem muda de lado é você. Exatamente. É o caso do Toffoli, né? Olha que tem embaixo de vocês dois ali, ó, na tela. Porra, aí sim, hein? Vai tomando? Dia 21 de fevereiro, 18 horas. Acho que no final das contas, essa live aqui, o principal recado dela é esse. Dia 21 de fevereiro, no outro sábado, vai ter a manifestação lá na rua Elvira Ferraz, novamente na frente do Banco Master, aqui em São Paulo. Que agora parece que o prédio já não tá... O Master já vendeu o prédio, mas é o que é conhecido por Ficou. Ficou. Virou um marco, né, Gutão? Virou um marco no combate à corrupção. Virou um marco ali, a rua Elvira Ferraz. Acho que é 440 o número. Mas enfim, você sabe onde que é, você que foi nas últimas. Vá, essa vai ser num sábado, tá? Vai ser ainda à noite. No meu né? aniversário, hein? A partir das 18 horas, vai ser aniversário do Júnior da galera, que vai depois pagar uma cerveja lá pro pessoal, né? Que for.